Oi, Giovana. É eu e você por enquanto? Só a gente, Daniele. Vamos fazer uma rave aí. Uma festinha particular. Pô, agora a Sara e a Conexão. estragou. Ah, mas com os barulhos que estão fazendo aqui na fazenda, é capaz de a gente fazer uma rede. Você tá na fazenda? Tô sim, Daniele. Minha mãe decidiu vir pra cá de novo. Eu imagino a sua alegria de estar aí. Ah, com os bichos. Acordei hoje com uma abelha em volta do quarto, mas tudo ótimo. Um negócio bem zen, bem paz e amor, né? Opa, super paz e amor. Oi, Elô. Oi, Sara. Oi, Ana Júlia. Bruno. Mas aqui assim, tem internet, tem Comida. umas coisinhas pra fazer, tem comida. Hoje eu vou fazer uma torta de limão. Ai, que nojo. Pra que fazer isso com as pessoas? Ontem eu fiz bolo de Pode cenoura. sair da aula que você já está reprovada com sucesso. Não, Vanelli, quem disse que não ia trazer um pedaço pra você? Vou trazer, vou levar pra você. Ah, então vamos voltar para a aula, então. Oi, Lívia. Oi, Júlia. Deixa eu anotar o nome de vocês aqui para dar presença para todo mundo. Se a Sara não falar comigo hoje, ela não vai ganhar o ponto dela de presença. Cadê vocês no vídeo aí? Eu preciso ver vocês, que senão eu não vou dar ponto também, não. Tô cansada de ficar falando Ah, sozinha. não, você não me quer ver. Você não, você não quer ver eu no vídeo, Vanelli. Não quer. Se eu abrir a câmera, você leva um susto. Minha filha, quem levou susto foi o pessoal do terceiro, que teve a primeira aula comigo, o cabelo tava assim e a cara tava daquele jeito. Daniele, você não quer me ver? Eu acabei de acordar, pelo amor de Deus, minha cara tá horrível. Cara, Júlia, tô suada, tô colando já debaixo do braço e você acordando agora. Vamos lá, Vanelli, vou fazer esse apelo pra você. 2 segundos. Já vai ganhar um ponto, eu não vou ficar falando sozinha, já é alguma coisa. Vocês estão preparados para a nossa prova de amanhã? Aê, muito bem. Isso aí. Cadê o resto? Giovana já ganhou ponto de presença. Olha os cabelos, meu, lindos. Vocês estão preparados para a prova de amanhã? Não tô. Tô não. Nada. Marca tudo em Z. Gente, lembrando que a prova de vocês é romantismo, realismo e arte regional, tá? Os 3 temas aí. Aí nós vimos no começo da semana passada, no meio da semana passada, sobre o impressionismo. E agora a gente vai fazer a segunda metade, que na verdade é um complemento. Por quê? O impressionismo, quando ele iniciou, deixa eu pôr o nome da Ana Letícia aqui. Quando ele iniciou, né, ele teve um pequeno problema, porque como os artistas estavam querendo algo novo, fazendo uma mudança, né, eles cresceram muito rápido, foi muito gradativo o processo, porém foi muito grande também. E aí chegou num ponto onde eles não sabiam mais o que fazer, para que lado que eles corriam, deixa eu pôr o meu slide aqui, para que lado que eles corriam e que eles atendiam. Então, automaticamente, eles tinham que se sobressair. O que a Ana Letícia tá caindo fora e vai e volta? E aí eles tinham que fazer algumas alterações. Então a gente vai focar nas lembranças primeiro, para vocês anotarem aí, que a gente vai ver nas provas mensais. É bimestral, tá? O impressionismo e o pós-impressionismo vai entrar na avaliação. Então, os primeiros desafios do impressionismo foi ser contra as regras acadêmicas, né? Porém, eles foram os primeiros a contemplar a pintura tal como ela é, como eles viam, de acordo com a luz e tudo mais. Foi eles que conquistaram a natureza como o tema principal, chegou a um ponto em que todos os seus problemas estavam resolvidos, a perfeição da arte estava no topo.
né? O top dos tops. E aí eles não ganhavam mais nada, não acrescentavam mais nada, não mudavam mais nada. Quando chegou a esse patamar, né, os artistas começaram a fazer algumas pinturas que elas não tinham seu contorno, não tinham sua definição certa, que foi o que a gente foi vendo, lembra? Da entrada da luz, né, não tinha limite, a forma não tinha contorno, né, fazia um claro e um escuro, um sobretom. E alguns artistas começaram a exagerar nesse pequeno porém aí. E o que aconteceu? A figura começou a ficar embastada, ela começou a se mesclar, figura e fundo, ficar meio borrada. É tipo professora que usa óculos, aí quando tira e fica assim. É a mesma coisa. Quem usa óculos aí sabe. Tá de óculos o dia inteiro, quando você tira dá uma embaçada. É essa a visão que o final do impressionismo causou com alguns artistas. Então, eu quero que vocês anotem aí que o termo pós-impressionista começou em 1910, muito tempo depois que o período se iniciou, porque um crítico de arte inglês chamado Roger Fry, que denominou que eles eram pós-impressionistas, mas o nome é ridículo. Por que é ridículo esse nome? Porque hoje, no período que nós estamos na contemporaneidade, nós somos pós-impressionistas, porque a gente veio depois, né? Só que ele não conseguiu, no momento ele achou que ia ter o pós-impressionismo, mas o estilo artístico acabou, só que cresceu muito. Então esse nome pós-impressionista, ele veio com alguns probleminhas. Então são 3 nomes que são denominados para esse estilo: pós-impressionismo, neo-impressionismo e divisionismo, tá? Anotem isso daí. Os 3 nomes que classificam esse estilo: neo-impressionismo, pós-impressionismo e divisionismo, tá? Acho que o divisionismo fica melhor do que esses outros nomes, porque o neo-impressionismo é novo impressionismo, e ele não era novo, ele era uma melhoria do que já existia, tá? Um conserto, na verdade. Isso tudo no final do século XIX, tá? Aí, os artistas que não participavam do impressionismo, porque eles estavam querendo ainda se enturmar, né? Eles rejeitavam, por algumas razões pessoais, ou seja, eles eram tretados, os preceitos do impressionismo. Eles gostavam do impressionismo, mas eles não concordavam. E aí eles queriam ter algo teórico para poder provar que estava tendo algum erro nesse meio termo. Então, vocês anotem aí que o estilo artístico que é associado à ciência é o pós-impressionismo. E a gente vai ver o porquê. Porque eles formavam um movimento de um grupo mais coerente. Né? Por quê? Através do momento, a partir do momento que eles pesquisaram sobre o assunto, eles sabiam do que eles estavam falando. Então, eles tinham prioridade e tinham, como que eu posso dizer, base para debater sobre o assunto. Né? Eles tinham um fundo teórico. Eles não eram aleatórios. Eu criei por causa do vento, por causa da paisagem. Não. Eles foram pesquisar, eles foram a campo e descobriram algumas coisas que ninguém tinha se atentado sobre o estilo artístico. E não existe um estilo pós-impressionista fixo. Eles não são. Eles são a melhoria do estilo, o conserto de coisas que não estavam tão legais no início do período artístico aí. Deixa eu anotar os alunos que entraram agora para mim não esquecer. Vitor, Ziane tá ali, Ana Letícia também. A Júlia caiu, a Júlia saiu e voltou. Tá, daqui a pouco ela consegue finalizar. Ana Letícia, tá certo. Aí, o que aconteceu? Esse grupo de artistas que estavam nesse momento aí de organização, eles resolveram, então, se unir para poder fazer essa mudança no impressionismo. Quem sabe quem são os pós-impressionistas? Quem aí quer ganhar pontinho extra hoje? Estou esperando. Quem sabe? Quem quer chutar? Quem é o pós-impressionista aí?
Os pós-impressionistas, nome dos pós-impressionistas. Paul Cézanne, Van Gogh. Para lá. Agora que chegou as mensagens do chat, ele tá devagar hoje. Paul Cézanne, Van Gogh, não. Picasso, não. Gauguin, muito bem. Tá faltando. Deixa eu anotar aqui quem tá mandando mensagem. Quem tá acertando. Ana Júlia, não é Picasso, tá? Não, Sara, não é Matisse também. Ana Júlia. Muito bem, Sara. Cerrou, ou Serrat, né? Então, ó. Olivia, você tá indo para a internet nessa mala. Não vale pesquisar. Ó, vamos lá. Os participantes, né, Não, pera, vamos devagar. Vamos devagar. Os participantes pais do início do pós-impressionismo são Georges Seurat, Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin ou Gauguin. Aí fica a critério de ler. Esses 4. Porém, um impressionista que se adaptou e começou a trabalhar um pouquinho no pós-impressionismo por influência do seu amigo Serrat, foi o Signac. Só que ele, né, esse artista, o Signac, ele fez o seguinte, ele simplesmente, Edvard Munch não é pós-impressionista, ele é expressionista, tá? Você pede para escrever, mas tem uns nomes chatos para escrever. Eu vou mandar o texto que é mais fácil para vocês olharem, tá? Diz na net que Pablo Picasso também. O Picasso, na verdade, ele é um artista que foi estudando os estilos para melhorar o seu próprio, tá? Então, é assim, ele estava no finalzinho ali, mas ele não é. Ele participou do estilo, porém ele é 100% cubista abstracionista. Por quê? Ele usou como referência, tá? Então, esses 4 artistas, Serrat, Cézanne, Van Gogh e Gauguin, eles são os pais do pós-impressionismo. Porém, né, Signac, ele era impressionista e foi através das obras dele que Serrat teve a brilhante ideia de melhorar o que ele estava vendo ali. E aí ele convidou o Signac para acompanhar. Eu vou abrir aqui o slide para mostrar para vocês, tá? Pera lá. Eu deixei carregar as aulas primeiro para poder abrir, que senão ia travar. Da outra vez travou, falei, agora eu vou bancar esperto. Bom, são poucas as imagens, é só para a gente entender já, só de início a explicação, e daí depois a gente... Deixa eu abrir o chat agora. De novo, no cantinho. Aí, ele nunca aparece, ele aparece no final da aula, daí com milhões de perguntas que eu não consigo responder mais. Abençoado. Bom, eu não vou conseguir ler o chat agora, tá? Mas assim que ele aparecer aqui, eu aviso. Então, a gente vai ter essa imagem aqui, tá? Que é uma obra de Camille Pissarro, que é um impressionista, tá? Final do impressionista, Camille Pissarro, ou Pissarro, também é opcional. Eu não moro na França, não sei falar. E aí, ele tinha um estilo totalmente impressionista. O que aconteceu com a pintura dele, que foi o ponto final do impressionismo? Se a gente observar aí, a gente vai ver que a mistura de cores que aconteceu ali virou um borrão. A gente não consegue distinguir o que é cavalo, o que é carroça, o que é pessoa, o que é árvore, o que é paisagem, o que é prédio. Virou uma maçaroca. E isso estava incomodando os artistas, porque eles queriam trabalhar o que estava se vendo no momento, porém estava indo para o lado abstrato da situação. E eles não gostavam disso, eles queriam organizar. Então, o que esse grupo fez?
né, os pós-impressionistas, eles não queriam voltar ao passado, eles não queriam voltar todas as técnicas artísticas, tudo aquilo de novo. Eles queriam evoluir, sem precisar massacrar o impressionismo. Então, eles usaram o impressionismo como um degrau para algo a mais. Tá? A última exposição impressionista aconteceu em 1886. Tá? E foi a partir daí que alguns artistas começaram a sentir que os impressionistas, eles tinham permitido que os seus precursores, as pessoas que viessem depois deles, tivessem as técnicas e os efeitos de luz natural e que eles conseguissem melhorar isso através da base, que era o impressionismo, né? A potência do assunto ali e da forma. Eles queriam renovar as pinturas trazendo a forma de volta, que até então ela estava meio borrada, meio pessoa de óculos cega. E aí, Serra percebeu que os impressionistas eles tinham ido longe demais com essa técnica deles, eles tinham pulado etapas. E aí ele resolveu desmaterializar o objeto e rematerializá-lo. Por quê? Os impressionistas desconstruíram e ele queria reconstruir sem fugir dos preceitos, que é o uso da luz e sombra. E aí a gente vai observar essa pintura do Pizarro, que tem aí formas desconstruídas, diluídas, né? Só que ele tem a rua, ele tem a paisagem, tem as pessoas, é um ambiente cotidiano, com luz e sombra, um ambiente externo, tudo isso aí é impressionismo. Aí nós vamos chegar a um ponto que a imagem, depois de ser reduzida, deixa eu voltar aqui, de ser reduzida e tudo mais, diluída, tirando esses efeitos, ele não queria perder a solidez da forma. Então, ele começou a pesquisar, né? Signac e Serra começaram a pesquisar estudos científicos, olha lá, estudos científicos sobre as cores, tá? E eles descobriram que essa transmissão de percepção da luz e da cor no trabalho havia um processo químico envolvido. O que eles fizeram? Acharam um estudo científico de um diretor de uma tapeçaria chamado Eugène Serrel, que ele tinha um estudo comprovando que os nossos olhos, né, o problema estava na ótica e não na química. Como que ele descobriu essa presepada? Ele era diretor dessa indústria, né, de tapeçaria, e aí eles estavam tendo um prejuízo atrás do outro. Por quê? As pessoas compravam Oh, Jesus, eu tô tentando abrir o bate-papo, mas está difícil aqui. Não vai de jeito nenhum. Eu não sei o porquê que está acontecendo essa graça. Eles não conseguiam finalizar nenhuma venda. Por quê? A pessoa pediu um tapete lá vermelho vinho e o vermelho é vermelho sangue. A pessoa pediu um tapete verde musgo e é um verde bandeira. E aí a pessoa não queria pagar, porque ela falava, não, isso aí não foi o que eu encomendei, eu não vou pagar isso daí. E eles começaram a ter muito prejuízo. E ele começou a investigar, esse Eugène Serrel começou a investigar o que estava acontecendo. E aí ele comprovou que os nossos olhos, o problema estava na ótica e não na química misturada, porque o processo químico não tinha mudado, né? E dentro disso, ele percebeu, ele criou uma lei, que isso vocês têm que anotar, que se chama Lei do Contraste Simultâneo, de 1839, tá? Que ele descobriu que as cores ao redor influenciavam na cor final, tá? Se chama Lei do Contraste Simultâneo, 1839. Vou usar isso contra vocês. E aí ele começou a perceber que dependendo das cores que ele fosse utilizar, deixa eu registrar aqui, dependendo das cores que ele fosse utilizar, ele acabava interferindo no resultado final. Um exemplo disso é essa imagem aqui, tá? Só que agora eu preciso que vocês falem no áudio e não no bate-papo, porque ele não vai aparecer aqui. Quais são as cores de fundo dessa imagem? Azul e rosa. Muito bem, Ziane. Azul e rosa. E quais são as cores dos retângulos que estão por cima? Roxo. Roxo. O mesmo tom de Eu roxo. falei primeiro. Mas se você tampar o fundo, fica de outra cor. Não, fica não. É o mesmo tom de roxo ou não? Um é mais forte, eu acho.
Ah, eu não sei. Tira o azul aí pra mim ver o negócio. Não, tem que ser do jeito que Fica tá. branco, né, filho? Acho que é o contraste que dá, Daniele. Exatamente. Quem falou que são as mesmas cores, ou imaginou e não falou, estão certos. No fundo, é o rosa e o azul. E os retângulos que estão na frente são roxo igual. Vou fazer, eu não fiz com as outras turmas, mas eu vou fazer com vocês. Olha lá. É o mesmo roxo. Tá? O que influencia a tonalidade final são as cores ao seu redor. Tá? Então, deixa eu pôr de volta aqui. A mesma coisa se eu fizer aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse aqui. Vamos pôr. Eu fiz um monte de teste em casa. Daí eu falei assim, eu vou levar e vou pôr na sala. Só que daí, na sala de bate-papo. Só que daí, com o tempo, não ia dar certo. Ó, eles começam a mudar as suas tonalidades. Todos eles. Ó, qualquer cor que você jogar, ele muda. Ele fica para mais claro ou para mais escuro. Tá? Por quê? Esse senhor, né, o Shehel, ele descobriu que tinha um círculo cromático. Lá, lógico, a gente tem os estudos que Newton, né, tinha descoberto a utilização das cores com o círculo cromático da luz. Porém, esse é o... Eu sou daltônico. Oi? Eu sou daltônico. Quem que falou aí que não apareceu aqui? Ziane? Ô, Ziane, foi você que falou que é daltônico? Sabe por que eu estou perguntando? Porque a questão do círculo cromático, depois de muitos anos, foi descoberto que existia também uma traição dos olhos, justamente pela questão do daltonismo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, Se eu for daltônico, eu ganho ponto? oi? Se eu for daltônico, eu vou ganhar ponto? Mas, meu Deus, tá querendo ficar rica de pontos de qualquer custo. Não, porque daí, como que eu vou saber que cor que vai ser daí? Não, mas aí a gente vai entrar nessa questão, tá? Quando o Shehel começou a trabalhar sobre o círculo cromático, que ele criou o círculo cromático para a indústria química, ele foi criticado por um médico cientista, dizendo que ele estava louco, que aquilo não existia. Aí o médico cientista queria provar que ele estava errado. E o médico cientista usou de produtos químicos para reproduzir o círculo cromático que Shehel mostrou para ele. E aí estava todo numa escala de cinza, todo, inteiro, na escala de cinza e preto. E aí ninguém conseguia entender o porquê que um falava que era colorido e o outro falava que era o preto e o branco, né? Até chegar nas classificações do daltonismo. Vocês sabem que existem, né, as classificações. Mas não vai influenciar nada a questão do daltonismo aí não, tá? E quem falou aí que é daltônico que eu não vi, eu não sei se é verdade, porque na escola, normalmente, a escola passa para o professor quem é daltônico, que nem eu tenho um aluno que eu sei que é daltônico e eu auxilio ele nas atividades da escola, justamente por causa da questão do daltonismo, tá? Então, quem tem que falar, né? Ninguém vai adivinhar que você enxerga tudo numa escala de cor. Deixa eu voltar aqui no Zoom. E aí, nós vamos chegar às ideias de Signé, ou Signar. Ele pensou o seguinte, já que, né, os meus olhos é que formam a figura final, então eu posso usar a cor pura. O que ele fez? Ele começou a pintar, ele jogava na tela a cor pura, e o meu olho é que faz o serviço de misturar tudo e dar o resultado final. Por isso que algumas pessoas vão ver mais claras, outras mais escuras, outras numa escala de cor diferente, mas todas num âmbito igual. Por exemplo, os galhos das árvores, eles não são cinza. Eles são branco com azul e vermelho. O chão, ele não é marrom. Ele é azul com vermelho e amarelo. As folhas das árvores ali, elas não são verdes. Elas são azul e amarelo, tá? É que de tão próximos e de tão misturados, nossos olhos é que faz a formação da figura e da cor. Mas elas não são cores misturadas, elas são cores puras, tá? Essa imagem aqui faz bem esse trabalho pra gente.
tá? Por exemplo, esses jarros que tá aí, esse jarro que tá perto da senhora e o outro que tá na mão dela, não são verde. É azul com amarelo. O chão ali também não é verde, é azul com amarelo. A água, ela tem uma escala de tons mais claros, outros mais escuros. Ela é mais escura porque tem mais azul e menos branco. Ela é mais clara porque ela tem mais branco e pouco azul. Não que os pontinhos são longes, eles são bem juntos, só que as cores também fazem esse trabalho bem junto, o branco e o azul. Esse círculo cromático trouxe muito problema, porque entrou justamente nessa discussão. Eu estou vendo verde, mas eu estou vendo azul, mas eu estou vendo marrom, mas eu estou vendo cinza. E aí foi quando foram fazendo as pesquisas científicas e chegaram às questões de problemas, não problemas, por anomalias óticas, que todo mundo enxerga de uma maneira diferente. Você vê uma roupa e fala, ai, que lindo esse tom de laranja, outra, mas não é vermelho, né? Por quê? Porque é da qualidade visual de cada um. Usando essa ideia da mistura de cores, eles começaram a fazer isso aplicando diretamente na tela, não misturando na paleta. Era proibido, né? O impressionismo e o pós-impressionismo, eles odiavam mistura, eles gostavam do negócio puro lá, tá? E aí que começou a técnica do pontilhismo. Não é pontilhado, não é pontinho nem nada, viu, gente? É pontilhismo, tá? Que é colocando um ponto mais próximo que o outro, formando uma imagem no total e numa gradativação de cores, tá? O divisionismo, né, ou o pós-impressionismo, é um dos temas mais trabalhados em âmbito escolar, justamente para técnica e visualização do aluno. O que acontece? Como a gente já tem a canetinha pronta, na tonalidade que eu preciso, então automaticamente você vai lá e já usa o verde, o amarelo e tudo mais. Só que se você tivesse que fazer a mistura de cores, o trabalho ia ser um pouquinho mais demorado. Por isso que quando eu falo do trabalho de pontilhismo, que eu falo assim, gente, faz mais ponto, faz mais junto. É para dar essa sensação que o artista queria. É que como eu já sei que isso dá resultado, eu já tenho uma visão sobre isso. E vocês acabam batendo de frente e não quer, né? Aí faz um ponto lá e um ponto aqui e tá ótimo. E não é assim. E eles não queriam abandonar o impressionismo. Só que eles não queriam a impureza daquela mistureba de coisa que distorcia tudo. E o pontilhismo trouxe esse impacto, essa retomada da forma, essa recuperação da forma. Em 1886, igual eu falei para vocês, foi a última exposição impressionista. E aí entrou esses trabalhos pós-impressionistas. O primeiro trabalho pós-impressionista exposto foi esse, que é o mais famoso de todos, que é A Tarde de Domingo na Ilha da Grande Jaté, de Georges Seurat, que ele fez de 1884 até 1886. Tá? E vamos às realidades da vida, né? Primeiro, né? Ela usa paisagens e cenas do cotidiano, então isso já era impressionista, segue, mantém. Ela tem uma sensação de luz ao ar livre, isso segue, mantém, impressionista. Porém, vírgula, não foi feita ao ar livre, ela foi feita dentro de um estúdio. Ela não tem mistura de cores, ela é pura, tá? E ela foge um pouquinho de alguns padrões. Vamos lá. Primeiro, essas cores que vocês estão vendo aí, elas são cores puras. Tudo que vocês estão vendo verde, não é verde. É azul com amarelo. Tudo que vocês estão vendo azul claro, azul escuro, não é azul mais claro e o azul mais escuro de lápis de cor que a gente tem aí. Ele é o branco com mais azul, o azul com mais branco e o azul com mais preto. Isso dá uma escala de cores gigantesca. Essas mocinhas que vocês estão vendo, primeiro essa aqui pescando, linda, que inveja. Do lado esquerdo aqui, a sua roupa, a parte de cima é mais escura e a parte de baixo é mais clara. Ela é vermelha e amarela, ela não é laranja. Só que aqui em cima ela tem mais vermelho e aqui embaixo ela tem mais amarelo. Da mesma forma que essa moça aqui ao centro, tá? Da mesma forma que as árvores aqui, ó, elas usam o vermelho, o amarelo, o branco e o cinza para fazer essa árvore. Como que a gente percebe que eles acabam... Nossa, só 10 minutos. Que eles acabam tendo um cuidado com a forma novamente.
Esse senhor espatifado aqui no chão, ó, sentado cuidando da vida dos outros, bem embaixo, do lado esquerdo, a gente vê que perto do rosto dele tem uma luminosidade. É onde o artista jogou pontos claros para distinguir qual é o que está atrás e qual é o que está na frente. E automaticamente ele cria um contorno falsificado, que não existe. Quando a figura é mais escura que o fundo, igual esse cachorrinho vira-lata aqui, ó, bem na frente, a gente percebe que ele é mais escuro, né, e ele é preto com vermelho, tá, gente? E alguns pontos amarelos. Ele fica mais destacável, mais fácil de se observar. Agora, pensem aqui, essas duas moças sentadas na grama aqui, ó. A da frente tem um vestido azul com vermelho e a de trás tem o vestido amarelo com vermelho. Para diferenciar uma da outra, tem esse tom claro no meio aqui, que dá uma falsa sensação de contorno para a figura, tá bom? Então, essa pintura não foi feita ao ar livre, ele demorou esse tempo todo porque ele fez testes, vários testes, até chegar nessa coloração que ele quer. Para você ter ideia, esse guarda-chuva dessa senhora que está aqui à frente, ela tem azul, vermelho, amarelo e preto, para formar esse guarda-chuva. O que é interessante nesse tipo de trabalho? As pessoas que vão visitar, né, essas obras no museu, elas ficam assim, porque elas ficam decepcionadas com a formação da figura. Porque para ter uma sensação de pontilhismo e formação de figura, você tem que olhar de uma certa distância. E quando você se aproxima bastante, você vê que as cores não são aquelas que você está vendo. Aqui assim você está vendo umas cores, aqui assim você está vendo outras. E que não tem nada a ver. Por exemplo, quem diria que esse guarda-chuva teria vermelho, amarelo, azul e preto? 4 cores num guarda-chuva que eu poderia fazer só de preto. Né? Então eles ficam revoltadíssimos quando chega na exposição e descobrem que não é nada daquilo que já se imaginou, né? São várias cores misturando de uma vez só que formam uma figura que a gente está vendo. Se fosse de preto e branco, seria muito mais simples. A escala do branco ao cinza e ao preto é muito mais identificável, é muito mais fácil, né? Porém, não é assim. Serrat também tinha uma paixão enorme por geometrização, pelas formas mais geométricas. E uma das formas geométricas que ele era apaixonadíssimo era sobre a arte egípcia. E ele fez um trabalho chamado Parada no Circo, onde ele mostra a utilização desse rapaz do meio, esse aqui, ó, esse que já é bunda, esse aqui do meio. Ele tem um chapéu, né, mais alongado, que eu esqueci o nome desse chapéu, e ontem eu pesquisei na internet e não lembro onde eu anotei. Deve ser em alguma coisa que eu joguei fora. E aí ele era apaixonado pela geometrização, então ele usou a imagem desse chapéu aí para fazer essa pintura aqui. A professora, mas o pontilhismo é uma pintura? Sim, é uma técnica de pintura, porém ela é denominada pintura sim, tá? Então se alguém fala assim, não é pintura, é pontilhismo, mas pontilhismo é uma técnica de pintura, tá bom? E aí a gente fica impressionado pelo delineado e os pares de estéticas da pintura, porque o objeto, o personagem central, você quase não vê a formação do seu rosto, porque a gente está próximo. Mas levanta um pouco, ou põe o celular onde você está e vai um pouquinho mais longe, a imagem começa a se formar com mais facilidade, você começa a observar melhor. O fundo dessa pintura, ela só usa as cores amarelo, vermelho e azul. Não usa outra cor. E olha a quantidade de tonalidades que ele conseguiu construir aí. Tá? Além do branco, porque o branco é complementar a esse tipo de trabalho. Tá? Por isso que quando eu falo para vocês assim, quanto menos espaço branco, melhor forma a figura, porque o branco ele vem só para complementar a formação da figura e não o que a gente está acostumado a construir. Ok? Aí agora que eu minimizei, o chat apareceu, abençoado. Eles pegavam tinta pura e colocaram? Sim, sempre tinta pura, nunca se misturava. Tá? Por mais que eles tinham descoberto ali como é que fala? O processo químico e criado os tubos de tinta, né? Que eu falei para vocês, lembra que eu expliquei? Por mais que eles fizeram esse processo, eles ainda preferiam pegar a cor pura do verde, do azul, jogar lá, o amarelo jogar lá e formar o verde na tela, do que pegar o tubo de verde e fazer isso daí. Para eles era a morte, tá? Igual vocês falam assim, teste de paciência. Para quem gosta, gente, ninguém vê. Lembra aquela do jardim que tem uma mulher com um guarda-chuva? Lembra? Pelo Mary Poppins.
Deixa eu ver aqui. Aquilo que eu pedi para vocês anotarem, deixa eu ver aqui, sobre a lei do contraste simultâneo, eu posso estar jogando isso na avaliação bimestral de vocês, tá? Eu posso não, eu vou. O pontilhismo, algumas pessoas falam que é irritante, que é estressante e tudo mais. Se a gente fosse fazer da maneira correta eu ia largar vocês com as cores primárias e secundárias, e aí vocês teriam que construir isso com a própria técnica, né? E eles não faziam com a canetinha, igual a gente faz hoje, que a gente tem a facilidade da vida, que é a canetinha. Eles é tudo com tinta, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que odeiam esse tipo de trabalho, mas o ideal é quando a gente já conhece a história. Por exemplo, hoje vocês sabem qual era a técnica, como que eles se utilizavam, o trabalho que eles tinham. Então, se eu fosse pedir um trabalho de pontilhismo de novo, eu acho que vocês iam fazer com um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho, do que eu chegar e jogar, faz assim, né? Mas depois de 20 minutos... Não, vou fazer mais pontilhismo não, tá louca? Eu falei, se eu fosse pedir passado, não vou fazer, porque vocês já fizeram. Graças a Deus. Vou pedir um pior agora, só porque você reclamou. Ela estava quieta até agora. Aí ela só entra para brigar comigo. Pois agora, semana passada ela quase reprovou, agora ela vai ficar de exame para reprovar, porque ela reclama demais. Preciso falar com a mãe dessa criança. Não, Valéria, eu tô fazendo o pedido da sala, sabia? Hã? Eu sou a voz da sala. Ninguém quer fazer pontilhismo. Que horror, gente. Vocês param de reclamar. Eu quero. Cara, Dá pro cala a Diogo fazer, boca, então. cara, senão ela vai pegar um trabalho mais difícil. Quando vocês saírem Não, Valéria, deixa eu falar um negócio. Aquela foca lá que eu fiz, sabe? Você pediu pra fazer o trabalho? Em triângulo. Aham, Aquela folha A3 gigante. aham. Fiz em 2 dias. Gente, Cadê meu ponto? Eu quero 20. quando vocês saírem da escola, vocês vão ter uma saudade dessas coisas, vocês não fazem ideia. Os alunos do ano passado, eles estão fazendo aula na faculdade à distância, né? Vocês sabem que a maioria, as aulas continuam à distância. Eles me mandam mensagem enlouquecida, principalmente quem está fazendo arquitetura. Professora, como que desenha isso? Como que pinta aquilo? Como que faz aquele outro? Eu avisei que na escola era gostoso, que na faculdade não é florzinha. Direto eu recebo mensagem dos alunos pedindo ajuda para eu desenhar alguma coisa. Porque a faculdade exige muito, 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 né? E principalmente desses lados de mistura e tudo mais. Mas, olha, escuta, tem alguém aí com vontade de fazer arquitetura? Já vai preparando o psicológico e anota meu número. Nossa, Vanielle, eu tava querendo fazer, mas meu problema era cálculo, agora eu já tô com medo de novo. Pra vocês terem ideia, esses dias a Júlia Pérez me mandou mensagem: professora, como que desenha uma laje? Eu falei, gente, o que é isso? Aí ela me mandou uma foto. Eu preciso transformar isso daqui num desenho 3D. Falei, Júlia, lembra que a professora falava das linhas, que você tem que seguir as linhas? Eu não sei. Lá vai eu desenhar em casa, mostrar para ela conseguir fazer. Então, às vezes a gente tem que... a gente acha que a professora fica falando bobeira, mostrando foto, fazendo desenho, mas a gente, querendo ou não, está preparando vocês para algo pior no futuro. Mas não que isso seja ruim, mas a escola vai deixar saudade, pelo menos um pouquinho de algumas coisas. Bom, nossa prova é amanhã. Quanto cobra para fazer um TCC? Depende, se for do lado da minha área, ainda dá para investir, né? Se for de outra área, eu não estou pegando mais, não. Assistam as lives de novo, pega essas coisinhas que eu fui falando, anota, não esquece. Isso tudo eu coloco em prova, gente. Os alunos que fizeram prova hoje sabem, os alunos que fizeram prova ontem sabem que eu fiz isso com todos eles e eu jogo na prova. Por quê? Os alunos que não assistem o Zoom aqui, por quê? Porque vocês só têm a possibilidade de tirar as dúvidas agora. Ok? A nossa prova não tá difícil, tá facílima. Tem umas pegadinhas aqui ou ali com jogo de palavras, mas é para vocês poderem memorizar mesmo, tá bom? Gente, beijo, até amanhã, fiquem com Deus, não me xinguem e se comportem. Só a Sara que já tá de exame. Não, Vanielle, pare com isso. Próxima aula eu quero todo mundo olho no olho.